Amém. Glória ao Senhor. Vamos orar antes de abrirmos a palavra de Deus? Feche os olhinhos. Grande Deus e Pai, estamos na sua presença, Senhor, e necessitamos ouvir a sua voz. Que somente o Senhor fale agora ao nosso coração, por meio de sua palavra, trazendo alento, trazendo consolo, trazendo a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor jamais nos decepcionará e jamais nos desamparará. Obrigado por isso, em nome de Jesus, amém. Bom, antes de abrir a Bíblia, deixa eu fazer umas perguntinhas para vocês aqui. Igreja, o que você acha da igreja, hein? Hoje é aniversário da igreja de Vila Santana, né? Quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja de Vila Santana, eu estou me referindo à igreja que existe dentro da sua casa, sua família, que é a primeira igreja de todas, e me refiro à igreja adventista como um todo, a igreja que você entende que tem os colégios, né, que tem os hospitais, que tem a TV Novo Tempo, a igreja que está nas mídias também, a igreja que tem a mensagem da palavra de Deus. O que é que você pensa sobre a igreja? Então, quando eu falar igreja, eu estou falando sobre tudo isso, tá bom? Alguma vez você já se decepcionou com a igreja? Já? Alguma vez você já se sentiu meio desiludido com a igreja? Quando falo igreja, estou me referindo às pessoas da igreja, aos irmãos da igreja. E aí eu te pergunto, você alguma vez já ficou chateado com a igreja? Quem sabe até escandalizado, decepcionado? Você já se sentiu incomodado e às vezes até cansado em relação à igreja? Você já percebeu que a igreja ela tem falhas? Já notou isso? Porque eu confesso para vocês que 16 anos atrás, quando cheguei para a igreja, na verdade 17 anos cheguei, faz 16 que eu me batizei, 17 e meio mais ou menos que eu conheço a igreja adventista, eu tinha aquela ideia romântica de que a igreja é um lugar que só tem gente boa, né? E aí eu descobri que no dia que eu coloquei o pé dentro da igreja, deixou de ter só gente boa, porque eu cheguei, né? A grande verdade é que onde tem gente, tem problema. Então, quando eu te pergunto se você se sente decepcionado, desapontado, talvez eu esteja falando para alguém que está chegando agora. E eu preciso te dizer, para que você não se iluda, a igreja não é perfeita. O Senhor da igreja, que é Cristo, é perfeito. Sua igreja não é perfeita. E aí eu te pergunto, você vê falhas na igreja? Já enxergou falha na igreja? Falta de sinceridade, hipocrisia, vida dupla, exemplos negativos. Já se sentiu decepcionado pelo comportamento de líderes da igreja? Pastores, oficiais de igreja, representantes da igreja que levam o nome da igreja, professores, administradores. Você já se impressionou alguma vez com a conduta de seus irmãos? Fato é que não é à toa que algumas vezes a igreja se torna motivo de chacota, em alguns círculos. As pessoas debocham da igreja porque pegam alguma coisa que aconteceu e aí falam a verdade, mas aí também acrescentam algumas coisas, e aí trazem outras coisas. E você quer procurar gente falando mal da igreja, você vai encontrar. E realmente muitas coisas são verdadeiras. Cinismo, falsidade, indiferença, preconceito, tratamentos discriminatórios, falta de cristianismo. Será que você só viu que essas coisas acontecem? Ou talvez você já tenha sido diretamente afetado por alguma dessas coisas? Você se sente desiludido com a igreja de Deus? É lamentável que estas coisas aconteçam e, em alguns casos, acaba até mesmo enfraquecendo a fé, especialmente de pessoas que ainda estão chegando, que estão no início da caminhada, ou que ainda não têm raízes aprofundadas. Isso acaba acontecendo. De outros destrói a alegria, de outros tira a esperança, de outros tira o olhar assim de que a igreja ela é de fato um porto seguro, como a Bíblia a apresenta. Por isso que a mensagem desta manhã ela tem como objetivo
mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe nenhuma novidade acontecendo no mundo hoje, nem na igreja. Se você olhar para a igreja da Bíblia, se você olhar para a igreja do deserto, conduzida por Moisés, se você olhar para a vida dos patriarcas, se você olhar para o reinado de Davi, se você olhar para a igreja em todos os períodos da história, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas, você vai perceber que homens se levantam, homens são levantados por Deus, e homens soltam da mão de Deus e caem. A mensagem nunca foi mudada, nunca foi alterada. A mensagem, ela vem de Deus, ela é inalterável. Mas mensageiros podem cair, sempre foi assim. Não há nenhuma novidade nisso. Mas a grande questão é a seguinte: como nós podemos, em tempos tão difíceis, manter a fé? Como nós podemos ainda olhar para a igreja como plano de Deus para a nossa vida? Veja, eu não estou aqui dizendo que a igreja é meio de salvação para alguém, porque o único meio de salvação que existe é Cristo. Mas Cristo deixou uma igreja, e por que Ele deixou uma igreja? Para que preciso eu de igreja? Qual é a utilidade da igreja na minha vida? Seria muito mais fácil eu pegar minha família e viver isoladamente? Por que Deus Ele diz que eu preciso da igreja? E como então eu posso permanecer na igreja e manter a fé, apesar dos defeitos que a igreja possui? Bom, para buscar inspiração para responder essas questões, a gente vai abrir a Bíblia no último livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Alguém sabe qual é? A última carta que Paulo escreveu? Alguém sabe qual foi? Paulo escreveu mais do que a metade do Novo Testamento. Qual que é a última carta que Paulo escreveu? Alguém sabe? Então, essa não se tem ideia específica de quando foi escrita. Mas tem uma que dá a entender que é a última. Fica bem claro, até pelo texto que nós vamos ler, fica bem claro que é a última carta escrita por Paulo. Segunda carta de Paulo para Timóteo. Abre aí a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo para o jovem Timóteo. Nós vamos lá bem no final mesmo, capítulo 4, o último capítulo. E a gente vai ler aqui a partir do verso 6. E o verso 6 até o 8 já vai deixar claro por que essa é a última carta do apóstolo Paulo. Olha só o que vai ser dito. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 6. E eu queria que você prestasse muita atenção nos detalhes do texto. Vamos ler do 6 ao 8 primeiro, olha só. Paulo que está falando aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, quanto a mim, eu estou já sendo oferecido por libação, um sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo, o que ele está vislumbrando aqui? Em outras cartas você vai encontrar o apóstolo Paulo fazendo planos. Vou visitar vocês, ainda vou para tal lugar, quero ir a tal lugar. Ele faz planos. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo não tem mais nenhum plano. Ele sabe que ele está no corredor da morte e é questão de poucos dias realmente ele ser morto. E o que é que ele diz? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui já fica uma lição para nós. Todos nós estamos ainda no combate. Enquanto a vida há esperança. Não dá para jogar a toalha antes. Não dá para desistir antes. Não dá para parar no meio do caminho. Não dá para morrer na beira da praia. Só no final a gente vai poder olhar para trás e falar: combati o bom combate. E acho que nenhum de nós pode dizer isso ainda. Nenhum de nós. Ainda estamos no combate. Não desista, não pare. Não jogue a toalha. Então essa é a última carta, porque Paulo está vendo o seguinte: eu vou morrer. Mas é o seguinte, queridos, eu guardei a fé. E é sobre isso que a gente vai conversar essa manhã. Como nós também podemos guardar a fé? Como manter a fé? Como conservar a fé? Paulo viveu numa igreja imperfeita também, e você vai perceber isso agora. Olha só, vamos ler aqui o verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Agora presta muita atenção a partir do verso 9. Olha como que era a igreja
do apóstolo Paulo. Procura vir logo ao meu encontro. Com quem que Paulo está falando? A carta é para quem? Para Timóteo. Então, quando ele fala assim diretamente, ele está pedindo alguma coisa para Timóteo. Aí ele fala assim: Timóteo, vem me encontrar rápido, porque Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Será que é o microfone? Deve ser, né? Vou trocar. Qualquer coisa pode ser eu com fio, se... Olha só as orientações do apóstolo Paulo para Timóteo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Verso 12. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que eu deixei lá na casa de Carpo, em Troade, e também os meus livros, especialmente os pergaminhos. Queridos, isso é uma carta mesmo. Paulo está pedindo algumas coisas aqui, contando algumas coisas e pedindo algumas coisas para o Timóteo. E só um detalhe, sabe de onde que Paulo está escrevendo isso? De dentro da prisão. Essa é a segunda e última vez que Paulo vai preso, ele está em Roma, num buraco, alguém está do lado de fora escrevendo o que ele está ditando, era escuro, sujo, um lugar imundo, frio, e é dali que ele está falando essas palavras. Então, preste atenção no que ele está dizendo. De dentro desse lugar, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos continuar a leitura. Então ele pediu para trazer a capa, que ele deixou na casa de Carpo, especialmente os pergaminhos. Agora ele vai falar sobre um outro cristão, um outro irmão dele. Alexandre, o ferreiro ou latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Agora presta atenção no que está escrito aqui. A gente lê a Bíblia às vezes assim e vai passando e não presta muita atenção nos detalhes. Paulo está preso em Roma, vai ser morto daqui a pouco. Olha o que ele vai falar agora. Na minha primeira defesa, doutor Alexandre, nosso advogado aqui da igreja, na primeira defesa de Paulo, olha o que aconteceu. Ninguém apareceu para me assistir ou para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará da obra maligna, de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo o sempre. Amém. Repito, Paulo dizendo: o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Queridos, essas palavras elas têm uma proporção assim, é absurda a solenidade dessas palavras. Paulo está no final de sua vida e ele está dizendo: eu guardei a fé. E eu vou explicar para vocês o seguinte, meus irmãos, que um dia lerão essa carta. É mais ou menos essa a ideia de Paulo. Ele sabia que um dia seria lido, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência. E eu quero dizer para vocês que a vida cristã não é fácil, não é um mar de rosas. E quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, só aqui ele fala de algumas decepções. Ele fala que Demas o abandonou, e ele está preso. A hora que ele mais precisa, esse amigo o abandonou. Ele fala de um outro chamado Alexandre, e diz que esse Alexandre o prejudicou. E aí ele fala de uma igreja inteirinha de Roma. Paulo estava preso em Roma. A primeira carta que está aqui na lista de cartas que Paulo escreveu é uma carta para os romanos. Paulo escreveu uma carta para essa igreja, e ele está preso ali, e ninguém foi vê-lo em sua defesa. Mas as decepções que Paulo passou foram de todo tipo, né? Você vai encontrar Paulo apanhando tanto. Os caras bateram tanto no apóstolo Paulo, que olharam para ele e falaram: está morto, vamos jogar no lixo. Jogaram ele no lixão. Isso aconteceu com Paulo uma vez. Paulo ele foi espancado e aprisionado junto com Silas. Paulo passou fome, frio, passou por naufrágio, foi humilhado,
diversas vezes. E aqui no final de sua vida, você não vai encontrar um apóstolo Paulo aposentado, rico, debaixo de uma árvore, tomando uma aguinha de coco e dizendo: combati o bom combate, né? Completei a carreira, guardei a fé. Não é assim. Paulo está preso e ele está dizendo: eu vou morrer, mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Lição para você e para mim: é possível guardar a fé, apesar das decepções trazidas por circunstâncias da vida. Paulo pôde fazer isso, você e eu também podemos. Paulo guardou a fé. Mas decepções maiores são aquelas que são sofridas, que vêm de gente que a gente confia, ou que a gente acha que poderia confiar. Muito pior do que decepções causadas por eventos, são decepções causadas por pessoas. Paulo fala sobre Demas, um amigo, né? Que na hora que Paulo mais precisou, Paulo tem que admitir que de vez em quando irmãos abandonam irmãos. Paulo tem que admitir que de vez em quando irmãos traem irmãos. Sobre Demas, a Bíblia ela fala algumas vezes. Quando você vai dar uma olhadinha, por exemplo, em Colossenses 4,14, Paulo ele manda saudações para Demas, que era um amigo que trabalhava com ele. Quando você olha para a carta para Filemon, o verso 24, Demas ele é indicado como um dos companheiros de trabalho de Paulo, ou seja, alguém do seu círculo próximo. E na hora que Paulo está preso, na hora que ele está no corredor da morte, Demas, vai embora. Nem te conheço, Paulo, nem te conheço. E você não vai encontrar nenhuma palavra de ódio de Paulo em relação a Demas. Você não encontra isso. Sobre Alexandre, é pior ainda, não é? Porque de Alexandre, também na primeira carta a Timóteo, na carta anterior, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 20, Paulo falando sobre Alexandre e um outro tal Himeneu, Paulo diz que os entregou a Satanás, porque esses estavam blasfemando contra Deus. Os entreguei a Satanás significa o seguinte, quer dizer que eles simplesmente se afastaram de Cristo e agora eles estão nas garras do inimigo. Infelizmente, esses estão longe de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Mas um cristão que é um blasfemador, um irmão que se torna um blasfemador. E aqui em 2 Timóteo, o texto que a gente leu, Paulo falou assim: Alexandre me causou muitos males. A gente tem que saber que Paulo estava preso. Alguns estudiosos afirmam que muito provavelmente os males que Alexandre causou para Paulo foram talvez até em ter feito acusações falsas para que piorasse ali a sentença contra Paulo e Paulo fosse realmente morto. Alexandre fez muito mal para o apóstolo Paulo. E o que é que Paulo fala? Deixa com o Senhor a questão. Deixa com o Senhor. Deixa com o Senhor a questão. Agora, sobre os irmãos de Roma, quando Paulo fala assim: olha, na minha primeira defesa, podiam ter vindo pessoas me apoiar, mas ninguém veio. Se você abrir a sua Bíblia na última carta, abre rapidinho, na carta para Romanos, na carta aos Romanos, abre lá no último capítulo, capítulo 16 de Romanos, só passa os olhos assim rápido por cima do capítulo 16, a gente não vai ler porque é longo, o tempo não permite, mas depois leia. Romanos 16 é assim, é Paulo mandando um abraço para um amigo aqui, aí ele manda um outro abraço para uma família ali, aí ele manda um beijo para outra família, aí ele fala: olha, eu amo esse pessoal. Paulo ele cumprimenta nominalmente, manda saudações para aproximadamente 30 pessoas, ele chama pelo nome, gente da igreja de Roma, gente que ele conhecia, gente que ele amava. Na hora que ele mais precisou, ninguém o assistiu, ninguém estava do lado dele. Uma igreja inteira se torna indiferente ao sofrimento que um irmão está passando, e esse irmão é nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Todos me abandonaram. Nessas horas de dificuldade, especialmente os últimos momentos de vida, não existe nada mais confortador do que ter alguém por perto, né? Muitos idosos se sentiriam confortados se no momento de despedida, no momento de partida, tivesse ali uma mão para segurar, tivesse alguém para poder ali conversar um pouco. Isso faz diferença. E o que é que o apóstolo Paulo fala?
ninguém da igreja de Roma me assistiu. Todos me abandonaram. Ninguém veio me visitar. Pergunto para você, como que você reagiria a tamanha deslealdade de irmãos da igreja? Como que você reagiria? Veja como que o apóstolo Paulo se comporta. O Senhor não leve isso em consideração. Nenhuma mágoa, nenhum ranço. Porque Paulo tinha aprendido que quando a gente guarda mágoa, a gente guarda ranço, só faz mal para nós mesmos. Paulo entendeu isso, e no momento da partida dele, ele não poderia estar carregando estas coisas. Nenhuma palavra contra Demas, sobre Alexandre, apenas que o Senhor lhe pague. Sobre a igreja de Roma, que isso não seja imputado. Perceba que Paulo ele se eleva acima das ofensas, e diz, eu guardei a fé. Ser humano é decepcionante. Ser humano é decepcionante. Eu sou decepcionante. A gente se machuca até quando a gente não quer. O tempo inteirinho, na porta agora, antes de entrar na igreja, brincando com Wesley, machuquei o braço dele sem querer machucar o braço dele. O ser humano é decepcionante. Eu me decepciono comigo mesmo a cada dia e também com muita gente. O ser humano é decepcionante. Mas Paulo está dizendo o seguinte: apesar dessas decepções, eu guardei a fé. É possível guardar a fé, irmãos. Apesar dos Demas, dos Alexandres, de uma igreja inteirinha indiferente, o que Paulo está ensinando para você e para mim, a gente pode manter a fé pode permanecer inabalável, apesar dos defeitos que existem na igreja. Guardei a fé. Uma segunda lição que a gente encontra no texto, e isso a gente não pode deixar de perceber, porque enquanto Paulo está falando de gente que o abandonou, de gente que o decepcionou, de gente que o traiu, a gente quando olha o verso 11, Paulo fala o quê? Lucas está comigo. Queridos, Lucas ele era um médico. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, foi Lucas que escreveu. Muita gente pensa que foi Paulo, foi Lucas que escreveu. E quando os estudiosos veem a maneira como Lucas escreveu, chegam a uma conclusão de que ele era um erudito também, assim como o próprio apóstolo Paulo. Alguém que tinha o que fazer, alguém que era importante na sociedade, um médico, mas na hora que o seu amigo mais precisou, ele estava ali. Paulo diz, Lucas está comigo. Lucas é o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Lucas ele é um cristão que vem do meio gentil, ele era altamente educado e Paulo diz, Lucas está comigo. A presença agradável do irmão Lucas, do amigo Lucas, está aqui comigo. Sabe, queridos, Paulo estava preso, criminoso, tratado pelo Império Romano como criminoso, no corredor da morte. Lucas poderia ter pensado assim, se eu ficar perto dele, ele pode me prejudicar. Lucas não levou isso em consideração. Ele falou, meu amigo precisa de mim, eu vou ficar perto dele. A carta de Paulo ela é dirigida para o grande amigo Timóteo. E Paulo ele fala assim, procura vir ter comigo depressa. Essas palavras elas expressam confiança, sim ou não? Tinha gente em quem Paulo confiava. E ele podia confiar, ele sabia que ele podia contar. E no verso 13 ele fala assim, quando você vier, Timóteo, traz também Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. E ele ainda fala assim, venham antes do inverno, por favor, e traga a minha capa, porque eu vou morrer de frio aqui. Eu dependo de vocês, por favor, traz a capa, senão eu vou morrer de frio. Segunda lição, se você por um lado pode manter a fé, apesar das decepções, dos irmãos que se tornam inimigos, indiferentes, traem a gente, nos decepcionam, nos desapontam, não dão valor a nós. Se nós podemos manter a fé nesse momento, nós podemos manter a fé também por causa dos bons cristãos. Eles existem. Eles existem. E a gente pode ficar perto deles, sabendo que ser humano é ser humano. Soltou da mão de Jesus, já era. Mas enquanto alguém estiver perto de Cristo, fica perto dessa pessoa, se apega a ela, sim. Não há nada de errado nisso. Paulo disse, sejam meus imitadores, enquanto eu sou imitador de Cristo. Porque no dia que eu parar de imitar Cristo, acabou, Paulo. É possível manter a fé ficando perto do Marcos, do Timóteo, do Lucas, que não nos decepcionam.
Mas acima de tudo, a lição mais preciosa desse texto que nós encontramos é de que a gente pode manter a fé por causa de Cristo. De Cristo. Verso 17, Paulo diz: o Senhor me assistiu. A igreja não veio, ninguém foi por mim, ninguém me apoiou em Roma, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Verso 18: o Senhor me livrará de toda obra má e irá me guardar para o seu reino celestial. Queridos, Paulo não se torna uma vítima das picuinhas, das intrigas, das rivalidades tão comuns. Paulo sabia por experiência que essa vida aqui não nos dá nenhuma garantia de que a gente não vai passar por dificuldade. Paulo sabia disso. Paulo, ele aprendeu isso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que cristianismo é uma garantia de que a gente não vai ter problema, e isso não está prometido em nenhum lugar da Bíblia. E é por essa razão que a certeza que Paulo tinha é de que o Senhor estaria ao seu lado, lhe acompanhando e fortalecendo em cada emergência. Fé para o apóstolo Paulo não era algo como o vento que fica indo de um lado para o outro, que chacoalha de um lado para o outro e que pode ser desencorajada. No outro lugar, Paulo disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio, eu conheço o Senhor em quem eu creio. Paulo sabia por experiência que nas horas mais escuras, nas horas mais difíceis, quando a vida fica cinza realmente, nas crises, nas ameaças, na hora de oposição, na hora de desânimo, na hora que todos o abandonaram, Paulo sabia que ele realmente nunca esteve sozinho. O Senhor lhe assistiu. Ele sabia que o Senhor, a presença maravilhosa do Todo-Poderoso, nunca o deixou. O Senhor nunca o desamparou, nunca o abandonou. Ao passo que o ser humano decepciona, Cristo nunca decepciona. Nele você pode confiar, nele você pode segurar no braço forte. Ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai te desapontar. Ele sempre vai conferir a nós um valor que na verdade a gente não tinha, mas a gente passa a ter porque Ele nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. De Cristo a gente nunca terá nenhuma decepção. E Paulo, ele pôde dizer que a sua confiança em Deus, ela permaneceu inalterável, que ele guardou a fé, porque aquele que é maior que as circunstâncias estava no controle de sua vida. Fé para Paulo era algo realmente prático. Eu sei em quem eu creio. Quando no verso 17 ele disse assim: o Senhor me revestiu de forças. A ideia aqui é assim, ó, o Senhor derramou sobre mim o seu poder. O Senhor derramou sobre mim o seu poder. E eu preciso perguntar para você, e essa pergunta é para mim também: qual é a nossa fonte de poder? Qual que é a sua fonte de poder? Em quem que você confia? No que é que você está apegado? O nosso problema é que muitas vezes a gente tem a mania de tornar os homens muito grandes. A gente olha para muitos homens muitas vezes e pensa: esse daí não cai, né? Esse não pode cair, esse não cai. Ser humano é ser humano em qualquer lugar, não importa a posição que ocupe. E ao passo que a gente torna o ser humano grande demais, a gente coloca Deus como se Deus fosse pequeno. E com o ser humano a gente é muito cruel também, porque a gente faz assim: primeiro a gente endeusa o ser humano, a gente coloca num pedestal alguém que a gente admira, até o dia que essa pessoa cai. Porque aí, se a gente endeusou, no dia que a pessoa cai, a gente demoniza. Não tem mais jeito para esse aí, esse aí está perdido, não tem mais salvação para esse daí. A gente não pode nem endeusar, nem demonizar ninguém, nenhum ser humano, nem pastor, nem líder nenhum, nem cônjuge, nem seu pai, nem a sua mãe, porque o ser humano é decepcionante. Entendamos isso de uma vez por todas. Ser humano é ser humano, não mudou em todas as épocas, em todos os lugares. Ser humano continua sendo ser humano. Todos podem decepcionar. É por isso que a gente precisa aprender a lição. Definitivamente o cristão não é seguidor de cristãos, o cristão é seguidor de Cristo. Cristão não é seguidor de cristãos, o cristão é seguidor de Cristo.
O cristão não é leal a Deus enquanto as pessoas que estão ao seu redor são leais a Deus. O cristão é leal a Deus porque Deus, Ele é digno, Cristo é digno de toda a minha lealdade. O cristão não é obediente a Deus enquanto as pessoas ao redor estão obedecendo. O cristão é obediente a Deus porque Deus é digno da minha obediência. O cristão não é vítima das circunstâncias porque está junto daquele que é maior que as circunstâncias, que não pode ser abalado, o soberano Rei do universo, a rocha eterna. O cristão, ele não abandona a Deus quando outros cristãos o desapontam, o decepcionam, porque tem em Cristo um grande amigo, que nunca desaponta, que nunca decepciona, que entregou a vida por nós. É por isso que a gente tem que aprender a elevar a nossa vida cristã acima das circunstâncias e acima das decepções que pessoas podem nos causar. Como eu disse para vocês, eu sou cristão batizado faz 16 anos. E realmente quando cheguei para a igreja eu tinha aquela ideia de que a igreja era perfeita. Mas não passou muito tempo não, Ronaldão, para eu perceber que Cristo não estava brincando quando Ele falou que tem o joio e o trigo na igreja. E que vai ser assim até o final. Então eu me deparei com muitos Demas já pelo caminho. Com muitos Alexandres. Uma igreja inteira, ainda não. Ainda não. Ainda não. Alguém já disse que dentro da igreja você vai encontrar as melhores pessoas que você já conheceu na sua vida, sabia? E que é também dentro da igreja que você vai encontrar as piores pessoas que você já conheceu na sua vida. Simples assim. Está tudo junto. Está tudo dentro da igreja. Até quando? Até a volta do Senhor. Eu não tenho como definir quem é quem, até porque o joio pode ser convertido em trigo, se permitir que o Espírito Santo faça assim, não é? É por essa razão, meus lindos, que a gente não pode se decepcionar por causa de maus exemplos. A gente tem que parar com isso. Porque, de fato, Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E a cabeça está firme, dando a direção para a igreja, apesar das falhas, apesar dos defeitos. Ellen White tem uma frase que ela diz assim: a igreja, apesar de fraca e defeituosa como pareça, e ainda é a menina dos olhos de Deus, que Ele leva em suprema consideração, que Ele olha com profundo amor, que Ele está guiando, Ele está conduzindo. Então, quando você vê maus exemplos na igreja, não joga a igreja fora não. Joga a igreja fora não. Você jogaria Paulo fora porque Demas e Alexandre o abandonaram? Jogaria Paulo fora? Você jogaria os Salmos fora porque Davi adulterou, matou e roubou a mulher do camarada? Vamos jogar os Salmos fora? Vamos jogar a mensagem fora porque o mensageiro caiu? Não. Enquanto o mensageiro segurou nas mãos de Cristo, a mensagem ela é dada com a nota certa. Se o mensageiro soltar das mãos de Cristo, a mensagem continua. E o mensageiro, sim, pode ser reerguido por Deus. A graça de Deus está disponível, queridos. Você jogaria fora a igreja inteirinha de Atos, porque Ananias e Safira eram falsos, mentirosos? Vamos jogar fora inteirinha. Todos os cristãos que se converteram lá no Pentecostes, faria isso? Os 12 discípulos de Jesus, vamos rejeitar todos eles, porque um se chamava Judas, né? Vamos fazer isso com a igreja? Vamos jogar fora, vamos jogar tudo fora, né? Vamos exagerar aqui. Você está procurando um diamante no meio de um monte de pedras, sem valor nenhum. E aí quando você acha o diamante, porque está no meio de um monte de pedras que não valem nada, você vai jogar o diamante fora junto? Aqui as famílias que apresentaram os bebezinhos vão ficar meio assustados com o que eu vou falar, mas é assim, quando você tem um bebezinho e dá banho no bebezinho, na banheira, um bebezinho pequeno, você acaba de dar banho no bebê, como que fica a água? Suja, né? O que você tem que fazer com a água? Jogar fora. E na hora que você vai jogar fora, você joga o bebê junto? Lógico que não. O que vale você não joga fora. Você sabe o valor de cada coisa. Recuse-se a rejeitar a igreja de Deus por causa dos defeitos que ela tem. A igreja é uma bênção, queridos. A igreja tem muita coisa boa. A igreja, de fato, ela traz uma segurança para nós. Torna a gente mais forte para a caminhada. Igreja é igual família. Família fortalece a nossa fé. Ajuda a gente a desenvolver o amor, a perdoar, a pedir perdão.
Igreja é a mesma coisa, só que numa extensão muito mais ampla do que família até. É uma família maior, a família de Deus. Vou terminar com uma ilustração, tá? Você acha que é possível atravessar o Oceano Atlântico num barquinho? Sim ou não? Você sabia que alguém já fez isso? Um brasileiro chamado Amir Klink, acho que é paulista até. Ele atravessou. Da África, se não me engano, até Salvador ele foi. Atravessou o Atlântico. Num barquinho, sozinho. Sozinho. Quem quer fazer a mesma coisa que ele? Quem vai? Viagem? Não. Mas tem uma outra opção para você fazer essa viagem. Num transatlântico, um navio enorme, com um comandante capacitado, né? Cheio de gente ali, uma tripulação, cuidando de tudo, né? Só que falam para você uma coisa, lá dentro vai ter gente chata, viu? Vai ter gente falsa, vai ter gente ruim, vai ter gente maldosa, vai ter muita gente boa também. O que você prefere? Você tem que atravessar. Você prefere ir no barquinho ou no transatlântico? O que é mais fácil? A igreja é esse transatlântico, sabia? Cheia de defeitos, cheia de falhas, mas tem um comandante que tem mão forte e que está conduzindo todas as coisas. Vai chegar um dia que a gente vai chegar num porto seguro. Aí a igreja não vai mais ter defeito, não vai mais ter falha, mas até lá é mais seguro eu ficar dentro dela. E como você vai querer que a sua família venha se você sai fora dela? Noé entrou na arca e a família veio junto, não foi assim? Não desista não, não desanime, não pare. A igreja é importante. Cristo olha para ela com um interesse especial e está cuidando de nós, queridos. Está cuidando de nós. Quero chamar aqui o irmão que vai louvar ao Senhor. Vamos nesse momento fazer uma aliança com o Senhor novamente, o Senhor da igreja, e seguir os caminhos dele até a sua volta. Guardar a fé como o apóstolo Paulo fez. Não desistir por nada.